Obrigado, Douglas. Na realidade, obrigado, bom ver a sala cheia, né? Isso é sinal que Neurovisão está sendo bem visto em todos os lugares, e gente de todo lugar aqui, temos gente de vários estados, né? Muito bom ver isso. Mas, na realidade, minha palestra de distúrbios visuais vai ser mensais e visuais e mentais, será amanhã, e hoje eu faria uma abertura para vocês. Abertura depois de aberto, né? Depois que abriu, nós vamos fazer uma abertura. Mas sabe que, de certa maneira, proposital, porque neurovisão é um tema novo. Neurovisão é um conceito novo que pouca gente, às vezes, até entende exatamente o que significa a palavra. E isso é bom, porque mostra como é que nós estamos avançados em termos de conceito. Neurovisão ou visão neural não é muito codificado frequentemente ainda com essa terminologia, e vocês tiveram uma boa amostra com a palestra da professora Cláudia, porque ela é neurovisão e ela não tem nada a ver, aparentemente, com visão, mas tem muito a ver com visão. O meu objetivo hoje é falar um pouco do que é neurovisão e principalmente dizer para vocês como nasceu e o quanto a gente tem aprendido com esse conceito e quão útil ele tem sido para nós na clínica, de uma maneira bem pervasiva, bem transversal, servindo na realidade, a basicamente todas as especialidades médicas hoje. Olha que coisa ousada que eu vou dizer. Todas as especialidades hoje da saúde se beneficiam direta e ou indiretamente dos conceitos que nós estudamos, mas mais provavelmente diretamente, o que é pouco comum se você considerar a excessiva e grande superespecialização que nós vivemos na medicina. Esse caminho que nós percorremos para chegar até produções científicas como a que vocês foram brindados da professora Cláudia, que efetivamente é um artigo que hoje está na literatura médica internacional e tem despertado uma atenção muito grande, nada mais para mim e para aqueles que me acompanharam em primeiro lugar, uma jornada que eu fiz dos olhos ao cérebro. Transpor esta barreira da retina para penetrar no cérebro não foi fácil, porque a minha formação de oftalmologista ela é toda voltada para entender a visão pela perspectiva da resolução espacial, o que nos é extremamente útil no nosso receituário refracional, no receituário de óculos, e na medida de algumas condições que aparentemente pode se beneficiar da medida da acuidade visual, a chamada medida visual de Snellen, mas que na realidade traduz pouco naquilo que depois eu passei a compreender o que era visão. E eu fico muito feliz de estar aqui conosco o professor Jérôme Barron, que foi uma das pessoas que me ajudou a fazer essa transposição, porque para chegar ao cérebro, eu tive que passar a atravessar a retina, entender o funcionamento da retina por uma perspectiva que nós, oftalmologistas, não temos, porque nós só cuidamos de uma parte da visão. A minha fala hoje é abrir janelas de compreensão para vocês nas diversas áreas de aplicação da neurovisão e fazê-los entender, cada um dentro da sua especialidade, quais são os benefícios que você pode tirar do conhecimento que nós estamos desenvolvendo dentro da neurovisão. A primeira logomarca que nós fizemos da neurovisão foi esse. Eu achei ele genial e até hoje insubstituível. Porque ele mostra para nós um cérebro com destaque para a localização dos olhos, e nós temos nessa logomarca várias engrenagens que representam as áreas conhecidas do cérebro.
sejam elas visuais, motores, sensoriais, auditivas, qualquer uma delas. Nós temos um grande conhecimento hoje de vários mecanismos que nós podemos fazer a topologia da sua localização, entender muito dos seus mecanismos, mas muitas engrenagens estão pela metade ou estão faltantes, muitas estão em branco, elas são todas criadas num conceito de Lego, de entrosamento uma com outra, e no meio nós temos ainda um labirinto a ser percorrido para compreendermos, para entendermos como é que essas outras áreas funcionam e como é que elas interagem. Então, continuo achando essa logomarca que foi feita para o nosso primeiro congresso de neurovisão. Portanto, neurovisão é uma especialidade onde ainda estamos tentando encaixar muitos dos nossos conhecimentos, e vocês viram isso no diálogo, nas perguntas que nós fizemos logo depois da palestra da professora Cláudia, em que ela sabe algumas coisas e com muita humildade reconhece as muitas que não sabem, mas mostra e demonstra o grande interesse científico, o grande interesse de continuar pesquisando essa área. Ela nos foi útil até agora enormemente, enormemente. O que nós aprendemos hoje de neurovisão tem nos sido de extrema utilidade e nós temos compartilhado esse conhecimento de forma generosa, aberta, com todos os profissionais da área de saúde que têm interesse no domínio. Mas hoje nós temos algumas condições em que ela contribui para o tratamento, para o diagnóstico e o tratamento desses pacientes com um grau de eficácia surpreendente. E essas condições, vocês vão ver nas próximas aulas, elas são hoje tidas. Vamos pegar uma por uma. Fotofobia, enxaqueca, cefaleia. Pasmem, nós não sabemos ainda quais são os seus verdadeiros mecanismos, nós não conhecemos a fisiopatologia da fotofobia, da enxaqueca, da cefaleia. E essas são condições sem uma proposta terapêutica até esse momento. O tratamento da enxaqueca, o tratamento da cefaleia, da fotofobia, que aflige um percentual significativo da população geral, em torno de 20%, e ela é uma condição incapacitante, ela só tem uma opção terapêutica hoje reconhecida como possível e, ao mesmo tempo, como ineficaz, que é farmacológico. Tratamento com analgésicos, tratamento com ansiolíticos, com drogas psíquicas, que na maioria das vezes são ineficazes no tratamento da condição. Ela é mais eficaz no tratamento na abordagem do gatilho, mais ineficaz no tratamento da condição uma vez estabelecida. E estas drogas, elas têm um grande lado negativo de incapacitar as pessoas. Quem as usa sabe que depois de usá-las é difícil você desenvolver uma dedicação ao trabalho de uma forma útil, porque elas são, de forma geral, depressoras. E outro aspecto que nos Estados Unidos constitui uma grande preocupação, elas criam dependência, porque na sua maioria elas são derivadas de opioides. E existe uma verdadeira epidemia nos Estados Unidos de dependência ao uso de opioides, que é preocupação, inclusive, de saúde pública. Uma outra condição que nos Estados Unidos é mais estudada é o estresse pós-traumático, porque pessoas que passaram por uma condição estressante, elas desenvolvem uma sintomatologia que tem muito em comum com os distúrbios congênitos que nós abordamos,
Tanto na abordagem propedêutica quanto na abordagem terapêutica, isso traz uma curiosidade, coloca um interesse muito grande, porque nós não sabemos como uma condição adquirida possa reproduzir tanto uma condição congênita, mas isso nos dá alguma luz para fazermos pesquisas relacionadas com mecanismo de fisiopatologia. Uma outra condição, e que também hoje se torna muito comum, é o traumatismo craniano, conhecido pela sigla muito comum do TBI, ou Traumatic Brain Injury, que também tem sido uma condição muito mais frequente do que antes, porque as crianças de hoje não desenvolvem um aprendizado motor, um aprendizado de coordenação motora como antes, e pelo contrário, muitas vezes desenvolvem essas habilidades no uso de jogos virtuais, que funcionam como verdadeiros simuladores, mas simuladores que não correspondem à realidade, porque em muitos deles você pode acelerar, você pode desacelerar, você pode cair, você pode fazer movimentos anômalos que estão fora do padrão e, portanto, que te impedem de fazer um desenvolvimento motor correto, que foi a abordagem da professora Cláudia, e que, se você não desenvolve isso em tempo oportuno, ou seja, ainda na sua vida de criança, na sua janela de oportunidade de desenvolvimento daquele reflexo motor, você vai ter um equilíbrio, uma coordenação motora prejudicada, e você vai ter uma condição, independente de qualquer patologia que possa surgir, uma coordenação motora inferior aos padrões mínimos que nós estávamos habituados anteriormente. E em não desenvolvendo, você está sujeito a uma queda, você está sujeito a muito mais queda, até porque você pratica hoje muito mais, talvez você tenha muito mais opções de uso em esportes, de bicicleta, moto, patinete, etc., que podem te levar a uma queda, e uma vez que você desenvolve uma pancada na cabeça, mesmo pequena ou moderada, a possibilidade de você desenvolver esse trauma e o quadro típico e conhecido de TBI, ele, em 20% dos casos, ele dará para você, ele produzirá nessa pessoa um prejuízo, um déficit, e aí é diverso, nós estamos falando de um ambiente muito heterogêneo, 20% de chance de você ter isso por pelo menos um ano. Eu estou falando de fotofobia, estou falando de enxaqueca, eu estou falando de incoordenação óculo-motriz e muitas vezes outros sintomas. E vocês vão ver na aula de amanhã que uma pancada na cabeça aumenta de maneira significativa a sua chance de desenvolver uma patologia, um distúrbio mental. Aumenta de forma significativa. Esse é um estudo feito na Dinamarca com 20 milhões de pessoas, mostrando que se você tem um traumatismo, ele pode aumentar. Como eu disse para vocês, a minha formação é de oftalmologista. Eu me formei em oftalmologia e nós, em oftalmologia, nós temos um orgulho da nossa profissão tremenda, porque nós nos consideramos os mais desenvolvidos, a ciência médica mais desenvolvida, a que mais estuda, a que mais pesquisa, por uma razão simples. Visão é muito importante. Visão é, talvez, do nosso sentido, a nossa condição mais importante, talvez a última que a gente queira perder, seja visão. Então, nós somos orgulhosos dos nossos equipamentos, de muitos recursos de tecnologia, e isso está nos nossos jornais, uma nova era em implante, mas nós sabemos nada, ou quase nada, de processamento visual, porque todo o conhecimento que é indexado na minha área, e eu devo dizer que vai junto também à área da neurologia ou na psiquiatria, é da acuidade visual espacial. Ou seja, eu meço a sua capacidade, a sua resolução, a sua capacidade de distinguir um determinado objeto o menor possível, a menor distância
entre duas linhas. E visão para nós é só isso e mais nada. É incompreensível para nós, em oftalmologia, dizer que visão nos serve a qualquer coisa além de identificar objetos. E a grande descoberta que para mim surpreendeu muito foi entender que não era assim, que havia um mundo enorme além da visão no dia que eu fiz a transposição dos olhos aos cérebros e eu passei pela porta da retina para entender o sistema visual e comecei a entender isso aí e fiz pesquisas dentro dos sites das minhas sociedades de especialidade. Não vou nem relatar aqui no Brasil que, digamos, a produção de material científico é pobre, mas entramos na Academia Americana de Oftalmologia e várias outras academias, e eu vi que pela primeira vez que nós admitimos numa reportagem uma citação a alguma coisa além de acuidade visual, foi nessa revista do Review of Ophthalmology, que foi publicado em 2007. Até 2007, nada de processamento visual com o sentido que nós estamos aplicando tinha sido colocado. Por isso, para nós, em oftalmologia, quando qualquer coisa acontece que não está relacionado com a acuidade visual, é um mistério. Nós temos um mistério, porque não afeta a acuidade visual. E se não afeta a acuidade visual e a visão é toda indexada pela resolução espacial, todas as vezes que nós temos fenômenos relacionados com algo que vai além, para nós é um mistério. E aquilo que é não compreendido nos apavora, nos terroriza. E esse artigo mostra bem isso, porque uma das condições estudadas na neurovisão é a dor ocular, é o olho seco. Então, quando nós encontramos um caso desse e nós encontramos uma explicação, nós nos referimos de uma maneira quase que mística. Por quê? A disforia trigeminal é uma autoestrada para o inferno. É um título que sugere bem quem estava do outro lado, a impotência e a incapacidade de produzir algum tipo de conhecimento que explicasse essa condição ou que produzisse alguma alternativa de tratamento. Eu sempre faço uma homenagem ao meu professor Hilton Rocha, que foi o orientador da minha tese de doutorado, era o professor de oftalmologia. Com ele eu aprendi e desenvolvi a curiosidade pela ciência, e com ele também eu aprendi, e agora eu vou explicar para vocês o que me motivou a desenvolver essa área da neurovisão. Ele tinha uma fundação e ele ajudava crianças com deficiência visual na escola, porque crianças que precisavam de óculos, na sua maioria, ou que eventualmente tivesse uma condição de glaucoma ou precisasse de algum tipo de tratamento. Ele tinha uma fundação que oferecia esse tratamento e ele sempre se dedicou a isso a vida toda. Eu me formei, fiz o meu doutorado aqui, fui para o exterior, passei 4 anos no exterior e quando voltei eu me senti no dever de criar algum tipo de trabalho social. Então eu pedi a ele, fui fazer aquilo que eu tinha aprendido a fazer com ele, que é ajudar essas crianças que na escola elas apresentavam algum tipo de déficit visual ou problema ocular que nós pudéssemos ajudar. E fizemos isso durante muitos anos com muitas crianças, mas havia um grupo de crianças que apresentavam uma dificuldade visual que nós não conseguíamos compreender, porque elas se queixavam das condições que eu já me referi anteriormente. Primeiro, o teste de acuidade visual era perfeito, ela enxergava tudo. O teste de Snellen era 20/20, portanto, ela não poderia estar se queixando de nada de visão. Quando alguém se queixa, tem 20/20 está se queixando, nós dizemos que é estresse, que é psíquico, a gente inventa uma desculpa qualquer. Mas a minha preocupação, meu espírito de curiosidade científica não me permitia fazer essa rotulação. Esse grupo foi se acumulando com essas crianças que apresentavam baixo desempenho de leitura, junto com isso, fotofobia, cefaleia e etc. E a estas crianças eu devo a minha grande motivação
para entrar no estudo da visão, além da acuidade visual. E aí nós descobrimos várias condições. Esse slide ainda é um slide que eu retirei de algumas apresentações antigas, mas continua sendo cerca de 30%, provavelmente, das crianças que vão apresentando essas dificuldades. Eu tenho uma grande dúvida sobre o conceito de dislexia, porque dislexia se refere à dificuldade da leitura, mas ele não entra no mecanismo, na fisiopatologia daquela condição, para que nós pudéssemos dar a esse contexto da dislexia uma justificativa fisiopatológica ou médica para explicar essa condição. E na maioria das vezes, as crianças rotuladas com essa condição, nós conseguimos, depois de um estudo aprofundado, encontrar algum tipo de indicativo de distúrbio neural ou visual que o coloque. Foi nessa época também que nós fomos introduzidos a um conceito de Irlen, que, por ser descrito por uma psicóloga, não encontra muito amparo ou nem muita receptividade no meio médico. É um estudo que não tem, ele não se aprofundou pelo lado da neurologia. Eu acredito que nós tenhamos sido o grupo que mais contribuiu, mas é uma condição de fácil compreensão para o paciente, e a descrição que ela faz da síndrome facilita muito o entendimento da família, o entendimento do paciente, e principalmente facilita muito a discussão entre nós, por serem condições nas quais nós não temos uma condição ou uma característica, uma assinatura comum para que nós possamos nos identificar, nós, profissionais de áreas diversas que estão envolvidos, que têm interesse na neurovisão. Não há... Douglas, a minha não está... Você não colocou a minha apresentação expandida. Eu acho que ela está só de reproduzir de tela. Muda ela para mim, para ela poder ver meu slide anterior. Isso. E, então, a descrição de Irlen nos é muito útil para a nossa comunicação comum, para a nossa comunicação com o paciente, e ela permite que profissionais diversos, fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo, todos os profissionais utilizem essa nomenclatura para falarmos do nosso paciente, do paciente que nós temos em comum. Eu quero a minha apresentação com modo expandido, não quero o vídeo agora, e quero ela expandida para eu ver o slide anterior. Então, essa é uma nomenclatura que nos favorece muito, mas dentro da discussão que se estabelece hoje em Irlen, em que é uma discussão que você tem em tudo que é novo na medicina, você tem, precedendo a aceitação, você tem uma discussão grande entre grupos de correntes diversas, uns aceitam, outros não aceitam, e isso vai num crescente até que, depois de um certo tempo, você tem um grupo maior de aceitação e aquele assunto, então, passa a ser visto pelas sociedades científicas como sendo um tema de interesse de todos. Volta naquele, pode ficar aí. E isso é um momento que a gente vive hoje, né, nessa discussão, mas eu passei por toda essa discussão na introdução da cirurgia de catarata, na introdução da cirurgia refrativa, na introdução do anel para o ceratocone, que nós fomos os primeiros a fazer. Então, nós tivemos... eu já passei por essa experiência. Eu sei que isso vai acontecer. Durante um certo tempo você tem uma resistência. Aquela turma que é mais velha, que é naturalmente mais resistente, vai dando lugar às pessoas mais novas, e com isso o tema passa a ser discutido. Por favor, coloca no modo expandido para mim. Então, o momento que nós vivemos hoje em relação a Irlen é de produção de uma grande quantidade de material científico, e esse material é que vai nos fundamentando, mas nós não. Eu quero ver aquela tela, quero ver a tela que está lá e o meu modo de observação, de anotação. Então, o momento que a gente vive é esse. Vocês vão ver hoje aqui
contribuições de diversos lugares, de diversas fontes, é isso aí, tá bom, de diversas fontes, trazendo essa a contribuição. E foi por esta razão que nós propusemos a criação do LAPAN, do Laboratório de Pesquisa Aplicada à Neurociência da Visão, que foi feito em 2008 com esse objetivo de estudar essas condições, mas na época que nós apresentamos esse trabalho de criação do laboratório para a reitoria, o que nos foi exigido era que, efetivamente, o nosso trabalho tivesse uma visão epidemiológica, enfoque de saúde pública, afinal de contas é um laboratório dentro de uma universidade federal, e que nós pudéssemos desenvolver uma metodologia que seria compartilhada com a comunidade. E o grande objetivo, desenvolver tecnologia de baixo custo. É isso que nós temos feito. Estudos com visão epidemiológica para medir a prevalência dessa condição, não apenas na escola, como na saúde pública, né, ou evidentemente com enfoque de saúde pública. Desenvolvemos uma metodologia que já foi compartilhada hoje com mais de 6 mil profissionais de saúde de todos os estados do Brasil, e trabalhamos com afinco aqui na UFMG para desenvolver uma tecnologia de baixo custo, e isso inclui novos equipamentos de medida de avaliação clínica, como é o caso da professora Cláudia, de acuidade visual. Nós estamos tentando no trabalho de desenvolvimento de um eye tracker. Um eye tracker de boa qualidade custa mais de $40 mil. Nós estamos tentando fazer um desenvolvimento de alguma coisa que seja na faixa de $3 a $5 mil aqui. Isso é viável. O problema é que a maturidade da nossa indústria de eletrônica e a nossa capacidade produtiva é muito complicada, e é muito complicado no Brasil você fazer qualquer coisa, porque tudo depende de alvará, tudo é tributado, é tudo muito, muito complicado. Mas é um trabalho que a gente tem dedicado, e colocamos esse sistema de acompanhamento da saúde da criança na escola já disponível para uso público. Então, nossa produção hoje, concluímos já 12 teses de mestrado e doutorado, temos 4 em evolução dentro da UFMG, mas nós temos várias outras universidades que estão desenvolvendo estudos paralelos dentro dessa mesma linha, e nós temos hoje cerca de 40 trabalhos publicados na literatura, com um grau de visibilidade muito grande, com uma pontuação bastante elevada para um grupo que foi formado há 11 anos atrás, né, em 2008 para 2019. Nós temos já 286 citações em artigos científicos de modo diverso. Esses são alguns dos equipamentos, triagem aditiva, eye tracker e etc., que compartilho com vocês de modo rápido. E esse é o sistema que está disponível na internet, chama bomcomeço.com.br, que é um sistema de inteligência que a gente está tentando fazer a implantação dele com visão de saúde pública aqui também, com vários apoiadores. E aqui vem uma homenagem ao meu professor Marcos Pinotti, que foi o fundador do laboratório, junto comigo e com Márcia, e infelizmente o professor faleceu em 2016. Para nós representa uma perda muito grande, inestimável mesmo. E eu queria, Douglas, que você passasse agora o vídeo do LAPAN, que nós acabamos de receber uma... Esse vídeo foi feito até pela TV UFMG, até por ocasião do congresso agora, não foi? A neurovisão é uma área nova da oftalmologia que tem tentado trazer para o campo da oftalmologia clássica, que é uma oftalmologia centrada no olho e nas doenças oculares, trazer a parte da função visual. Função visual significa as habilidades, o nosso potencial de uso da informação visual a nível cerebral. Em 2002 descobriu-se uma nova célula na retina, e essa célula nos ajudou a explicar uma série de deficiências de visão da criança na escola,
e a universidade, tendo consciência dessa nova descoberta, resolveu criar um laboratório dedicado à pesquisa em cima dessa célula. Essa célula passou a explicar porque algumas crianças na escola, que embora tivessem um teste de visão de acuidade visual perfeito, elas apresentavam um baixo desempenho escolar, principalmente para a grande dificuldade do aprendizado de leitura. É um número muito grande. Eles representam alguma coisa em torno de 15% a 20% das crianças hoje na escola, e nós criamos um laboratório que pudesse entender esse fenômeno do ponto de vista epidemiológico, qual era o impacto que ele tinha na sociedade, e do ponto de vista de saúde pública também, uma vez que nós estamos numa universidade trabalhando com verbas públicas. E isso é o que nós viemos fazendo no LAPAM. Nós temos hoje 11 anos de existência, 11 anos muito produtivos, porque nesse período nós já completamos o desenvolvimento de 12 teses de mestrado e doutorado, temos 4 teses em evolução e temos um grande número de publicações científicas, cerca de 40, que estão hoje disponibilizados nos principais jornais que trabalham hoje com neurociência da visão. A minha pesquisa de doutorado ela é desenvolvida aqui no LAPAM, em parceria com a Universidade do Porto, em Portugal. Desenvolvemos diferentes artigos na área de alfabetização e dislexia do desenvolvimento, tentando identificar aqueles marcadores biológicos para o diagnóstico precoce da dislexia do desenvolvimento, antes da fase alfabética. Então, ainda na fase pré-alfabética, identifica aqueles alunos com fatores de risco para desenvolverem a dislexia do desenvolvimento. Aqui temos diferentes testes na área de oftalmologia e de psicologia, percepção visual, para identificar aquelas crianças com essa dificuldade de adaptação à luz e estresse visual. A medicina, cada vez mais, precisa incorporar os conhecimentos das neurociências da visão na prática diária. Então, é exatamente isso o objetivo da neurovisão, associar a clínica, as habilidades e acolher melhor os nossos pacientes. Nós temos uma fundação voltada para ajudar crianças com dificuldade de visão na escola, e o nosso papel é mostrar, é levar o ambiente de clínica, o ambiente da demanda dessas crianças para dentro do Lab Bio, porque você não pode fazer experimentação do ponto de vista ético, você não pode fazer uma experimentação clínica no mesmo lugar onde você faz o desenvolvimento da tecnologia. Então, a nossa combinação desenvolvemos a tecnologia na escola de engenharia, no Lab Bio, no LabCog, no Laboratório da Educação Física, e aqui nós temos um ambiente clínico de teste dessas crianças. Então, a Fundação Hospital de Olhos atende essas crianças e elas fornecem os dados que orientam a publicação, a conclusão dos nossos trabalhos. E, uma homenagem à nossa professora Maria Lúcia, que é a nossa professora, diretora responsável aqui na faculdade e nossa orientadora. Muito obrigado por todo o apoio, professora. Douglas, você quer voltar para a minha apresentação? Muito bem, deixa assim que eu vou pegar o aqui aparecendo. Muito bem. Muito bem. Então, o meu objetivo, eu já falei um pouco sobre as limitações que nós temos como na ciência da oftalmologia. E hoje o que nós estudamos muito? Nós estudamos a movimentação sacádica, esse é um dos assuntos do nosso interesse,
que para mim é um conhecimento novo também, porque nós não estudamos movimentação sacádica na clínica oftalmológica. Esse é um esse é um conhecimento que a gente não faz uso, e o Jerome fazia menção a isso. São movimentos extremamente rápidos que nós fazemos para identificar qualquer cena visual. Na realidade, nós enxergamos muito pouco, é surpreendente quão pouco enxergamos. Eu convido vocês a olhar para a pessoa que está aqui ao lado de vocês e tentar ver os dois olhos ao mesmo tempo. Você não consegue ver. Ou você vê um, ou você vê outro. Mesmo à distância, você não consegue ver. Você não vê mais, a gente não vê mais que o dedo da unha esticado na frente. Para ver, eu movimento os olhos, eu percorro os olhos nas cenas com rapidez, e nós estudamos também qual rápido nós fazemos esses movimentos na leitura ou em qualquer outra situação. Essa movimentação sacádica, que aqui é reproduzida em câmera lenta, ela tem um tempo que você gasta de mover de uma posição para outra, e você tem um tempo de duração que você permanece naquele lugar. E o Jerome perguntava para a professora Cláudia sobre assinaturas. O que nós vemos é que diversas condições, hoje inclusive de distúrbio mental, e eu vou falar disso amanhã, elas têm uma assinatura do tempo alterado da normalidade, que vão caracterizar condições diversas. E uma coisa que nós passamos a entender também é que existe um movimento ocular, quando os dois olhos se movem junto, de uma forma dissociada, que explica e justifica muito dos sintomas que nós estudamos na clínica. Esse também é um outro grande conhecimento que a neurovisão agrega a todos, é entender que você tem dois conjuntos de mecanismos, uns chamados primários e outros chamados secundários, e aí as classificações são diversas, mas é entender que o maquinário da visão, a movimentação dos olhos, a adaptação de claro e escuro, de contraste e mesmo outros atributos do contexto visual, eles são controlados por mecanismos que estão localizados no nosso cérebro primitivo, no nosso mesoencéfalo. São mecanismos básicos que nós não temos nem mesmo acesso a uma clínica, porque não há ainda uma maneira de você acessar isso de uma maneira objetiva na clínica. Em pesquisa sim, mas na clínica não tem. E os outros mecanismos são os mecanismos que nós já citamos, mas que nos permitem fazer o percurso de uma cena visual. Esse aqui é um trabalho de Arbus antigo. Ele devia estar reproduzindo para onde o meu olhar se movimenta aqui, mas para cada pergunta que você faz nessa fotografia, se está relacionado com a roupa das pessoas, com o poder aquisitivo, a pessoa vai fazer um percurso visual diferente, e, de novo, isso caracteriza o autista, caracteriza a esquizofrenia e vários outros distúrbios. Eles são de importância na nossa clínica. Aqui é um outro exemplo, feito com crianças ainda em idade pré-escolar, em idade de pré-alfabetização, onde você mede por onde percorre os olhos dessa criança nessa tela, e você diz para ela: siga o carro que está percorrendo, um carrinho está percorrendo a cena, e você mapeia para ver a capacidade que ela tem de acompanhar essa movimentação. Se de um lado ela acompanha bem, de outro lado, ela vai sair desse percurso. Aqui, no caso da esquizofrenia, você também tem condição de estudar. Se o olhar, você dá uma determinada cena para a pessoa olhar, uma pessoa normal vai identificar certas características que são típicas da normalidade, como olhar para olho, olhar para a face, fazer uma identificação. E quando você tem um indivíduo com uma patologia
autismo ou esquizofrenia, a direção do olhar não se dirige para aqueles lugares em que você espera que ele faça a identificação. Esse é um exemplo, esse também é um outro exemplo. E nesta travessia que você vê que uma pessoa normal olha face a face, uma pessoa com esquizofrenia não se dirige para a face, ela não se dirige para a identificação daquela pessoa. Então foi isso tudo que me fez aprender que não existe um homenzinho dentro do meu olho ou dentro do meu cérebro para fazer essa identificação, mas que sim existem mecanismos complexos que transformam o sinal visual em sinal neural e que isso é processado no cérebro de uma maneira não muito intuitiva. Foi também estudando um pouco mais que eu vi que o olho, que é constantemente comparado com uma máquina fotográfica, essa é a comparação mais comum, a comparação é válida se você está olhando para o olho como um sistema óptico de focalização de imagem, mas o olho não processa imagem. Na tela de uma máquina você tem uma tela plana, o olho, entretanto, é uma tela curva e há de haver mecanismos compensatórios de processamento visual para fazer com que essa imagem totalmente deformada no olho seja vista como imagem normal. É muito o processamento demandado para você fazer essa compensação, ele é muito significativo. E esta compreensão nos ajuda porque tantas crianças ou tantas pessoas se queixam de distorções ou de deformações da imagem que são resultantes de um processamento visual anômalo e insuficiente. Da mesma maneira que as alucinações. O que é uma alucinação? É a percepção irreal de alguma coisa no mundo descrita dentro do mundo real. Então eu estou descrevendo alguma coisa que vejo e que ela não é percebida por outras pessoas. Quer dizer, é uma anomalia. Nós temos estudado muito isso, existe hoje uma literatura muito grande correlacionando alucinação com distúrbio visual. Isso é muito importante, porque a compreensão de que um distúrbio visual gatilha ou acelera um processo de distúrbio mental, é extremamente útil na conduta adotada pela medicina no tratamento desses pacientes. Extremamente útil. É muito importante também entender, e através da síndrome de pânico, nós aprendemos que existem mecanismos visuais diretos que me fazem uma comunicação direta da minha visão com o meu sistema neural primitivo, e no caso eu estou falando da amígdala, que faz com que determinadas imagens, que determinadas situações gerem situação de pânico, que não tem uma explicação, uma compreensão lógica, cortical, mas que hoje nós compreendemos o porquê dessa condição de pânico e como nós temos feito para ajudar essas pessoas, muitas vezes utilizando um princípio refracional ou óptico de compensação. Neurovisão me ajudou a compreender que aqui no meu cérebro eu tenho uma parte que é primitiva, que eu compartilho com os répteis, tem uma parte mais desenvolvida que eu compartilho com animais um pouco superiores, e tem uma parte que é só nossa, que é a cortical. Mas esses três sistemas existem dentro de mim, alguns eu consigo te dizer se melhorou, se piorou, o que eu estou vendo, mas os outros eu não consigo te dar uma resposta, porque eles são subcorticais. E essa noção de evolução nos é importante para entender que no desenvolvimento da visão, a parte secundária da visão é a percepção de objetos, é a percepção do mundo. Porque a visão não se desenvolveu com esse objetivo, e na medida que ela evoluiu primeiro, ela foi um simples sensor de luz ou não. Em segundo lugar, ela desenvolveu uma percepção de localização da luz, uma fototaxia, e com o desenvolvimento de um flagelo que permitia a um organismo unicelular
se movimentar para se posicionar em relação à luz. Portanto, o primeiro objetivo da visão é a relação que ele tem com o movimento. A visão se desenvolveu para nos auxiliar a nos movermos. E, em último lugar, ela se desenvolveu para nos dar essa percepção que nós utilizamos, que para nós é tão útil, mas que na perspectiva do trabalho apresentado pela professora Cláudia, ele é muito mais importante. Então, hoje, nós temos uma concepção muito heterogênea, muito variada do que seja visão. Não dá mais para falar de visão só pelo lado de uma perspectiva, são várias as perspectivas. E esses autores que estudam muito o Goodale e o Milner, eles fizeram uma proposta de conceituação de que, na realidade, nós temos um cérebro apenas, mas 2 sistemas visuais. Mas esse trabalho foi antes de 2002, porque em 2002 foi descoberta uma nova célula na retina e hoje nós podemos dizer que nós temos um cérebro e 3 sistemas visuais que trabalham de forma distinta, nos auxiliando a desenvolver habilidades que são diferentes. Qual é a importância disso? É que nessa última célula descrita, nós aprendemos que essa célula ela é sensível para um determinado comprimento de onda. Esse comprimento de onda ele é um comprimento de onda que nos faz sincronizar noite e dia, é o nosso ciclo circadiano, e nós sabemos a importância dele quando o perdemos fazendo uma viagem de mudança de fuso horário. Isso nos desorganiza totalmente, pois nós temos muitas pessoas que, por uma desregulação dessa célula, eles vivem numa condição desliga para mim. Eles vivem numa condição de jet lag o tempo todo. E aí passa a ter importância para nós a luz natural e a luz artificial. Por quê? Porque nós estamos substituindo a iluminação de todos os lugares por uma iluminação de LED que é extremamente sensível para esta terceira célula que nós acabamos de falar. Nós vamos tocar nesse assunto um pouco mais amanhã. Isso foi Prêmio Nobel de 2014. Amanhã eu vou falar também para vocês sobre distúrbio mental e distúrbio visual e distúrbio mental. O que é esse gráfico? Esse gráfico, ele para mim foi muito impactante, porque ele mostra que você tem uma situação aqui, e nós vamos abordar um pouco mais amanhã, mas aqui é como se nós estivéssemos vendo visão, aqui eu estou cego, congenital blindness, e aqui minha visão vai melhorando. E aqui eu tenho um estado mental absolutamente saudável, e aqui eu tenho um risco de desenvolvimento de um distúrbio mental. Não estão colocadas aqui apenas a acuidade visual, mas todos os distúrbios de processamento visual, alucinações, distorções, distúrbios de oculomotricidade. E o que o autor está nos mostrando é que, se você é cego, você tem uma proteção contra o desenvolvimento da esquizofrenia. Dificilmente um indivíduo cego desenvolve a esquizofrenia. Porque a percepção que nós temos de mundo, e o problema do esquizofrênico é uma percepção deteriorada do mundo, é principalmente visual, o cego não tem. Na medida que a visão vai melhorando, vai aumentando o risco até chegar num ponto de pico, e isso aqui é conceitual, e numa segunda parte do nosso gráfico, na medida que a visão melhora e eu tenho uma boa visão, livre de distorções, livre de distúrbios diversos, não vamos entrar no nível, diminui a minha chance de desenvolver um distúrbio mental. O que é mais importante? Nos indivíduos prodrômicos, aqueles nos quais a doença não se instalou, mas eu tenho sinais de instalação, esses distúrbios visuais já começam a se manifestar.
isto é muito importante, porque, a se confirmar o que nós estamos dizendo aqui, a cooperação entre o oftalmologista e o neurologista e o psiquiatra é mandatória, não é opcional, porque nós podemos salvar o indivíduo do desenvolvimento da doença se nós retirarmos os gatilhos. E nós podemos desacelerar a doença se nós abordarmos os distúrbios visuais, que são condições aceleradoras na progressão da doença. O doente, o distúrbio mental, ele é muito interessante. Eu pergunto, quem está vendo a face se virar para a direita, levanta a mão. Então, quem está vendo se virar para a direita? Levanta a mão quem vê para a direita. Quem está vendo para a direita, não pode valer os dois. Os que viram para os dois lados, procure o seu psiquiatra, viu? O que é curioso, e isso não é só na máscara inversa, em diversas condições de ilusão de ótica, o esquizofrênico e o autista não se deixam enganar pela ilusão de ótica, porque a visão deles, a ilusão de ótica acontece porque nós aprendemos a ver uma coisa de uma determinada maneira, nós automatizamos, nós não vemos o que está acontecendo, nós vemos aquilo que nós estamos predizendo que vai acontecer. Eles não vão ver a ilusão como nós vemos. Mais do que isso, se tratados, ele tem na condição, na medida que o tratamento evolui, que ele melhora, ele passa a ver a ilusão de ótica. Mostrando para vocês uma sinalização da extrema importância que tem a neurovisão, inclusive para o distúrbio mental. Isso já está em livros também, em outras condições. Então, portanto, hoje, o sistema visual não interessa mais unicamente à oftalmologia, ele interessa cada vez mais à neurologia, ele é muito estudado na neurociência, obviamente extremamente importante na farmacologia, que usa, inclusive, como indicadores em várias condições, entre elas a resistência pupilar, é importante para a cardiologia e para a psicologia. Vocês conhecem algum congresso que consiga reunir todos esses profissionais? Não consegue. O nosso evento aqui é único e é um evento, nós conseguimos reunir profissionais de tantas áreas diversas com o mesmo interesse, que é a matéria chamada neurovisão. A nossa grande batalha hoje, nos tratamentos que a gente prescreve, na nossa abordagem, está na luta contra a indústria farmacêutica, porque esse grupo de pacientes consome de forma maciça e abusiva Ritalina, Concerta e Venvance, que produzem, que são os responsáveis pela maior lucratividade da indústria farmacêutica. Então, a luta hoje da metodologia que nós oferecemos, que é barata, de baixo custo, é definitiva, é não invasiva, é uma luta terrível, porque tudo farão para desacreditar um tratamento que compete com o consumo tão confortável e tão extensivo, e é um comportamento que beneficia a família, que dá um cala-boca em quem está se queixando. É bom para o médico também, porque é uma receitinha fácil e o convênio não paga, o SUS não paga. E é bom para a indústria farmacêutica. E do outro lado, você tem um método extremamente lento, demorado, que exige um profissional dedicado, que vai gastar horas examinando esse mesmo paciente, para conseguir fazer um diagnóstico de um paciente que, se não for visto de maneira correta pelo profissional médico,
é um paciente invisível. Invisível é aquele paciente que você não consegue entender a doença dele. E você não vai conseguir vê-lo. Hoje, nos ajuda um conceito de luz azul, que preocupa todo mundo. A indústria está vendendo lentes e ninguém deve comprar lente de filtro azul. Isso é inócuo, não funciona. Você não deve utilizar um filtro de luz azul de uma forma desassistida, não da maneira como isso está sendo feito, mas isso está na ordem do dia. E a nossa missão final para vocês é que nós precisamos falar, usando todas as realidades possíveis, nós precisamos dizer para todo mundo: neurovisão, estúpido. Muito obrigado. Agradeço a participação do Dr. Ricardo Guimarães. Abro para 2 perguntas para o Dr. Ricardo. 2 perguntas. Igor! Que bom vê-lo! Você mostrou um gráfico ali que estava todos os tipos de lâmpada, né? É. Eu vi que tinha uma lá que é a LED amarela, ou a LED quente, né? É. Ela, então, eu vi que tem muito verde nela, mas muito pouco azul, mas tem muito pouco vermelho. Ela pode ser uma opção boa para quem quer fugir do LED comum? Eu não lembro dela. Eu tenho que ver. Eu tirei até uma foto aqui. Tá vendo? Volta lá, né? Deixa eu ver lá. O Igor é nosso... Ele passou? Passou. Ali são, na realidade, Igor, aí nós temos diferentes tipos de iluminação, mostrando que o tipo de tecnologia que você usa na iluminação, ela produz um resultado, produz uma curva. Isso aqui, assim, ó, aqui é a intensidade, tá? Aqui é o comprimento de onda. Eu me formei na escola que a luz é branca. Não sabia da diferença. É como se você fizesse nutrição e toda comida fosse igual. Entendeu? Entender que cor não existe. Cor é uma percepção que é produzida no seu cérebro por um determinado comprimento de onda. E esses comprimentos de onda, diferente da luz, ativam o seu cérebro, diferentes locais do seu cérebro, da mesma maneira que o som. A gente consegue entender pelo som. Determinados tipos de som nos acalmam, determinados tipos de som nos agitam, né? Com a luz é a mesma coisa. O sistema áudio, o sistema visual e o sistema auditivo se desenvolve de uma maneira muito parecida, muito prima. Só que um trabalha com ondas sonoras, outro trabalha com ondas eletromagnéticas. Porém, a resposta é a mesma. E o que é importante entender aqui? É entender que esta luz azul, essa luz azul aqui, ó, tem um tipo de agito que ela faz para você. Ela ativa seu cérebro circadiano, ela te estimula. Não pela cor, embora pela cor a gente tenha alguma percepção. Nós estamos falando de comprimentos de onda simples, mas esses comprimentos de onda trabalham, assim como o som, de forma conjugada. Nós não sabemos ainda como é que isso acontece. Essa transcodificação do sinal físico para o sinal neural ainda nos é um mistério. Nós não conhecemos ainda o algoritmo que o cérebro usa para fazer com que todos os sinais neurais venham de diferentes fontes, a visual, a sensitiva, a temperatura, etc. Uma vez que eles entrem no cérebro, eles são entendidos nos diversos partes do cérebro de uma maneira padrão. Porque não é a luz que entra dentro do cérebro, não é o som que entra dentro do cérebro. O som para no nosso ouvido. E ali ele é transformado, ele é escaneado para ser transformado em sinal neural, correto? Então, nós não sabemos, mas isso aqui são a luz incandescente, a luz fluorescente, um LED, 2 tipos de LED branco, um halogênio. É só uma expressão do que tipo de energia, de espectro
que é produzido. Respondi? Vai fazer show para nós dessa vez? Hoje não. Eu ia comentar aqui que a própria luz do dia ela varia de espectro ao longo do dia. Isso. Então a gente precisa de luz azul, como nas Isso. outras palestras o senhor tinha explicado, para sinalizar a produção de determinada Isso. produção hormonal. E a gente precisa, e conforme vai diminuindo a quantidade de luz azul, a gente sinaliza para o corpo outras produções. Isso. A gente não sabe que papel que a luz verde pode ter numa produção de alguma outra coisa que a gente ainda não descobriu. Se retirar ela, se aumentar ela. Se ela, em combinação com vermelho, dá uma resposta para o organismo, se ela, com pouco vermelho, dá outra. A questão é que a gente está mexendo demais numa configuração que é muito diferente do que a gente evolutivamente vem se preparando. Exatamente. E que a gente não sabe, assim como pode ser Nós muito não sabemos as prejudicial. consequências, né? Então, assim, se você for pensar num grosso modo de uma forma muito rasa, é como se a gente tivesse que ter uma luz azul maior durante o dia, como se a gente não pudesse usar um blue block. Também não deve ser muito bom você entrar num ambiente fechado com uma luz de LED amarela de manhã, que também você não vai estar passando sinalização de luz azul para a produção. Dito Então, em tá outras complicado, palavras, né? luz hoje é comparado com hormônio. Então você tem que ter muito cuidado ao tomar um hormônio, porque ele desregula todo o seu sistema de uma forma muito comprometedora. Professor Jérôme Barron. Só queria fazer um comentário em cima disso. Você comenta que a gente tem dificuldade de entender o impacto. Na verdade, tem documentado muito claramente o impacto que determinado comprimento de onda tem sobre a supressão da melatonina. Da Sim. mesma forma que você tira essa curva, Sim. do impacto negativo sobre a melatonina já é conhecido. Sim. Então, você tem um critério muito objetivo. Não, eu não me referi para à olhar. melatonina. Eu disse nos diversos funcionamentos cerebral, você não sabe o que cada comprimento de onda ativa. Sua amígdala, o seu tálamo, você não tem ainda Mas essa ideia. na ideia de investigar o impacto da luz sobre diversas funções fisiológicas, a melatonina é central. É. E a forma que teria que fazer, que sempre tem que fazer, não é simplesmente medir a luz. E medir a luz é convolver com aquele espectro fisiológico do impacto, do impacto supressivo da melatonina. É uma convolução que tem que fazer sempre entre os dois. Só medir a luz não resolve o problema. Não informa muito. Exatamente. Posso fazer só um comentário? Lógico, Uma João. pergunta, na verdade. Certo. A neurovisão, ele é um neologismo que até intriga várias pessoas da área da neurociência, porque é quase implícito. É quase uma redundância, uma mitoto, uma forma de repetir a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, mas por que não você, a partir de qual momento esse termo, quem começou a conotar esse termo primeiro, e se não seria mais assim, por que não ter continuado, porque eu acho que tem um termo, uma sub-área da oftalmologia que justamente ataca esses problemas de ordem central, esses problemas de natureza central, de cerebral, etc., Ok. que é a neurooftalmologia. Ótima pergunta. Então, por que não Por que não? continuar a chamar neurooftalmologia e usar esse termo neurovisão? Ok. Essa é uma pergunta muito ótima, né? Muito boa. A diferença entre neurooftalmologia e neurovisão. A neurooftalmologia é uma especialidade da oftalmologia que estuda as doenças do sistema visual e que tem por máxima a identificação de lesões anatômicas demonstráveis e que não estuda distúrbios. O neurologista estuda muito mais os distúrbios do que o neurooftalmologista. Então, portanto, o termo neurooftalmologia, primeiro, restringe o conhecimento para o oftalmologista. Segundo, não há lesão demonstrável no nosso estudo, na maior parte das vezes, a completa ausência de lesões anatômicas. E, em terceiro lugar, como o conhecimento é novo, e há exemplo do que acontece muito comumente na ciência e na medicina,
os termos vêm para definir um determinado espaço. Não há como fugir da neurovisão. O problema da neurovisão em inglês é que neurovision é uma marca registrada de um produto que se apossou do termo antes do nascimento da especialidade. Mas a literatura começa já a reproduzir esse conceito e eu não consigo ver nenhum outro termo que possa ser concorrente para definir o conceito. Eu queria só fazer um comentário dentro dessa linha, que não é nenhuma sugestão de substituição, mas seria só para esclarecer mais ainda, mais nitidamente, o que o doutor Ricardo está dizendo. A neurovisão trabalha com a investigação dos distúrbios funcionais da visão. Então, às vezes, não é identificável por um exame de imagem, como ele falou, uma lesão anatômica demonstrável. Os indivíduos, muitas vezes, têm exames normais, se você for fazer, por exemplo, uma ressonância, uma coisa assim, mas o funcionamento não é adequado, ele é disfuncional. Então, dentro dessa conotação, é diferente da neurooftalmologia. Existe hoje na discussão na literatura sobre os pacientes invisíveis, são os pacientes... Não, deixa eu terminar, vai lá, deixa eu terminar, é muito importante. Professor Jerome, existe uma discussão... Na Universidade de Democracia. Existe uma discussão muito grande hoje. Eu só queria fazer assim, desculpa, mas função, estrutura e função faz parte, é um só. Na minha opinião, eu acho tudo bem. Eu entendo a questão funcional, mas necessariamente haverá algo estrutural, uma mudança a um determinado nível de descrição. Sim, mas é porque isso é só porque é baseado na classificação da Organização Mundial de Saúde. As alterações neurooftalmológicas são descritas no CID. As neurovisuais são no CIF. Mas será que a gente não está falando de Repete. Não é de neurologia, Repete. Está gravando, repete. Passa para ela. Não aqui, fala fora do microfone. Eu acho que o neurovisão que a gente está aglutinando é de neurociências da visão. Isso. Que é um conhecimento de várias áreas um pouco Isso. mais compartilhado. Você está falando da integração de toda essa questão. E não na neurologia relacionada, não da neurologia com a oftalmologia. Você não está pegando o neuro e o oftalmo, você está falando de neurociência, de toda essa integração. Acho que você está falando mais, uma coisa mais abrangente do que seria a neurooftalmologia, não? Corretíssimo. E, Jerome, só respondendo o que você está dizendo, sempre tem uma alteração de estrutura junto com a função. O ponto que se discute ela é demonstrável? Porque ela pode existir, mas se ela não for demonstrável, ela não existe. Só existe se for demonstrável, clinicamente, sem dúvida. Obrigado, Douglas. Então,